Fala, fiel! Mais um vídeo no canal Fanático Bicolor. Agora a gente vai fazer o nosso pré-jogo de Papão e Vila Nova. Um jogo importantíssimo pra gente. Um jogo que a gente vai conquistar mais 3 pontos. Essencial. Pessoal, te inscreve no canal. Quando completar 3 mil inscritos, a gente vai sortear uma camisa oficial para vocês, certo? 3 mil inscritos. Então te inscreve no canal, aperta o sino das notificações, clica no gostei para os nossos vídeos espalharem e quem puder ajudar a gente no Pix, qualquer valor, a gente agradece muito, pessoal. Quem quiser se tornar membro do canal, a gente vai fazer promoções também para os membros somente, sorteio de ingressos, futuramente também, quem sabe, sorteio de camisa, tá bom? E vai receber vídeos exclusivos. Pessoal, vamos lá, pré-jogo, Papão e Vila Nova, hoje, segunda, na Curuzu, 21h30, pessoal. Um jogo importantíssimo pra gente, como todos os jogos são, né? Só que esse jogo, ele é rodeado de uma atmosfera diferente, porque criou-se uma rivalidade entre Papão e Vila Nova, mais da parte deles, né, que estão sofrendo muito na nossa mão, e alguns cronistas lá de Goiânia querem se comparar o Vila Nova com o Paysandu. Não dá, né, pessoal? Não dá. Primeiro, não tem nem metade da nossa torcida. Ela se tiver um quarto, um terço da nossa torcida. Primeiro, ponto. Segundo, ficou 20 anos sem ganhar um estadual lá, né? Ficou 20 anos sem ganhar um campeonato estadual. Ganhou esse ano, né? Nem me lembro a última vez que esse time jogou Série A do Brasileiro. Mas enfim, vamos falar do pré-jogo Papão e Vila Nova. Eu só tô falando que não dá para comparar, né, pessoal? Não dá para comparar. Eles estão num momento melhor na tabela. Só isso. Vamos lá, pessoal. O Vila Nova, vamos falar primeiro do adversário. O Vila Nova está em 9º lugar, está melhor colocado que a gente realmente. Tem 19 gols, ele fez 19 gols, só que ele sofreu 20. Então ele tem um saldo negativo de 1 gol, tá? O técnico deles acabou de chegar, é Paulo Turra, técnico gaúcho, linha dura. A entrevista coletiva dele eu vi esses dias, entrevista coletiva dele, disse que ele sabe tudo do Paysandu, sabe os pontos fracos do Paysandu, que ele sabe como jogar. O cara é meio brabo lá, disse que o time dele vai correr muito, que vem para Belém para conquistar a vitória. Tem que falar isso, né? O time deles lá tem que falar isso, né? Que eles vão lutar pelo acesso. Técnico gaúcho, ele na verdade era auxiliar do Filipão, né? No Atlético Paranaense, se eu não estou enganado, certo? E eles vêm para cá com o intuito de pegar um ponto, na cabeça deles uma vitória, mas eu acho que eles vêm para cá para ganhar um ponto, na cabeça deles, que eles não vão ganhar um ponto, né? Eles têm essa rivalidade com o Paysandu não tem com eles que tem com a gente não tá nem ligando para eles. A imprensa de Goiânia que tá fazendo isso, tá fazendo uma rivalidade Goiás-Pará, comparando Goiás com Pará. Tirando o Goiás, que realmente já tem muitas vezes a primeira divisão, já disputou Sul-Americana, já disputou, acho que Libertadores. O Goiás é um time, sim, de muita tradição lá, mas Vila Nova, bom, enfim. E eles vão jogar com a seguinte escalação: o goleiro é House, o lateral direito é Thales, que era jogador da cadeira de peruca, Thiago Panussá, o zagueiro central, o Everton, o quarto zagueiro, e William Formiga, o lateral esquerdo. O meio campo dele, João Vieira. Eu tô curioso para saber qual a reação da Fiel quando o João Vieira tocar na bola, quando ele entrar em campo. Pessoal, vocês sabem o que ele falou em janeiro de 2025? Vocês sabem o que ele falou quando ele foi se apresentar no Vila Nova? Que ele ir para o Vila Nova era uma evolução na carreira dele. Ele sair do Paysandu para ir para o Vila Nova era uma evolução na carreira. Evolução na carreira, ir para o Vila Nova.
Saí do Paysandu, ninguém conhecia João Vieira. Ninguém conhecia João Vieira. O Paysandu fez ele ser conhecido. Jogou bem no Paysandu. Jogador bom, meio campista bom, se destacou no Paysandu, fez o gol de falta do título da Copa Verde contra o próprio Vila Nova. Mas não precisa cuspir no prato que comeu, meu irmão. Para te chegar lá, não precisava tu falar mal daqui. Para te chegar lá, disse mais. Disse que a família dele não queria mais morar em Belém. Disse que a esposa dele não queria mais morar em Belém. Disse que eles escolheram morar em Goiânia. Não precisava se desfazer do Paysandu, não precisava se desfazer da cidade. Se não fosse o Paysandu, tu não era nem conhecido. Aonde tu jogava, João Vieira? Aonde tu jogava? Me diz aí. O Paysandu, ele tem essas coisas. Ele faz alguns jogadores se tornarem famosos. O Nicolas veio pra cá com 30 anos, ninguém conhecia Nicolas. O Nicolas era do Caxias, era atacante do Caxias. Foi conhecido aonde? No Paysandu. Depois de 30 anos de idade, ele se destacou aonde? No Paysandu. Porque o Paysandu tem camisa, tem torcida. Ele foi jogar no Goiás, no Ceará e agora está no Criciúma. Nicolas jogava no Caxias, do Rio Grande do Sul. João Vieira parece que jogava no time interior do Rio Grande do Sul. São Luís, parece. Quem conhecia João Vieira? Bom jogador, de novo falo, estou elogiando, bom jogador, mas não precisava criticar o Paysandu, dizer que ir pro Vila Nova é evolução de carreira, mano. Ganha só estadual. Hein, João? Precisava desfazer da cidade. Nem conheço Goiânia para dizer se Goiânia é melhor que Belém ou não. Mas não precisava se desfazer da cidade. Não precisa cuspir no prato que você come não, meu irmão. Beleza? Então não sei qual é a reação da Fiel com você. De amor é que não é. Então João Vieira, Arilson e Igor Henrique, certo? O ataque deles é Dodô, André Luiz e Guilherme Parede, tá certo? Então esse é o time do Vila Nova. Vamos lá, pessoal. Time do Papão. Como é que vem o Papão? O maior clube do norte do Brasil. Pessoal, o Papão está em 19º lugar, certo? Fizemos 19 gols e sofremos 22. Nós estamos com saldo de -3, tá? Dos times que estão lutando contra o rebaixamento, nosso saldo é um dos menos piores. Menos pior, tá? O Anderson Leite está suspenso. Graças a Deus. Fala até baixo, graças a Deus. Mas eu torço, pessoal, para o Anderson Leite jogar bola. Eu torço para o Anderson Leite queimar minha língua. Todo jogador aqui, pessoal, que eu criticar é pelo bem do Paysandu. Eu não critico o cara, eu não conheço o cara, não tenho nada contra o cara. Eu quero que ele cale minha boca. Mas, no momento, o Anderson Leite, suspenso, não é desfalque. Para mim, não é desfalque. Ele está suspenso com o terceiro cartão amarelo. Opções, voltando de contusão, Benítez. Opção, né, pessoal? Benítez também, para ser titular, complicado, né? A gente concorda, a maioria concorda comigo que ele também não é um jogador útil para titularidade, o máximo assim entrar no segundo tempo. O Edinho voltando de contusão também, vamos ver como é que ele vai voltar. O Rossi talvez entre vá para o banco ou estão preparando o Rossi lá para o próximo jogo. O Claudinei disse numa entrevista na Liberal que o Rossi jogaria ou esse jogo, jogaria para o banco provavelmente, né? Muito difícil de entrar jogando o Rossi. Ou que deixariam ele para o jogo contra a Chapecoense, tá certo? Sinceramente, eu acho que ele vai para o banco. Eu acho que ele vai para o banco, o Rossi, tá? Então, qual é o nosso time? Qual é a nossa escalação que o Papão vai jogar? O Papão vai jogar de Gabriel Mesquita, nosso goleiraço, né? Pessoal, eu acho que ele vai de Edilson hoje. Eu acho que ele vai de Edilson. Já deu chance pro Brian. Não é jogo para ele fechar ali, jogar o Luan Freitas de lateral, fazendo um lateral zagueiro ali. Não é jogo, a gente está em casa. Então eu acho que ele vai de Edilson. Torço que ele vai de Edilson, tá? Thalisson, nosso zagueiraço. Novígio, nosso outro zagueiraço. E o Heverson, que está fazendo partidas muito regulares também, tá? 5, Vilela. Tomara que o Vilela não pegue amarelo.
né? Nosso cão de guarda ali, o Vilela. Bom, pois é, a volância é meio complicada, pessoal. Ninguém se destacando muito. Pode ser o Ronaldo Henrique, pode ser o Martins, pode ser até o André Lima, né? Mas eu acho que ele vai de Ronaldo Henrique. Então eu acho que ele vai de Vilela e Ronaldo Henrique, tá certo? E o 10 pode ser ou o Denner ou o Marlon, tá? O terceiro homem de meio campo pode ser ou o Denner ou o Marlon, tá? Eu acho que ele vai de Denner no meio e Marlon fazendo o trio com Garcês e Diogo Oliveira. Então eu acho que ele entra de Denner no meio e o Marlon jogando um pouco mais avançado, mas voltando também para assessorar o Diogo e o Garcês. Eu, sinceramente, o que eu colocaria? Eu colocaria o Denner e o Marlon no meio, com o Marlon atacando mais, entendeu? Porque a gente tem que preencher meu campo, a gente tem que distribuir meu campo. Eu falo isso todo vídeo. Não é possível que vai chegar mais um time aqui e vai dominar nosso meio de campo. Então, tem que ter o meio campo lá povoado, certo? Então, nesse caso, precisa muito que seja Vilela, Ronaldo Henrique ou Martins. Para mim, pode ser Ronaldo Henrique. Aí, colocaria Denner e Marlon, certo? Com o Marlon chegando mais próximo do ataque. E no ataque, Garcês e Diogo Oliveira, nossa dupla, né? Dois excelentes jogadores, dois excelentes atacantes. E esse jogo, pessoal, é um jogo de vitória, jogo de casa cheia. É um jogo que tem esse ingrediente da rivalidade que eles criaram. Vamos assumir a rivalidade, né? Mas independente de qualquer coisa, a gente precisa ganhar o jogo. A gente precisa vencer o jogo, tá? Porque se a gente vencer o jogo, a gente sai do Z4, tá? Então a gente precisa muito dessa vitória. Muito. Vamos pensar assim, o segundo turno começou e a gente fez um ponto. Vamos agora tentar esquecer o que a gente fez no primeiro turno. A gente fez 11 rodadas horríveis e fez 8 rodadas do primeiro turno boas. E agora a gente começou o segundo turno, a segunda virada, já com um empate, né? Então esse segundo turno vai ser um segundo turno para a gente bem melhor. E a gente tem que crer nisso e fazer isso acontecer, tá certo? Essa vitória tá faltando dentro de casa. Nós empatamos os 2 últimos jogos contra o Atlético Goianiense e contra o Atlético. Então, mais do que nunca, essa vitória tem que vir agora para a gente começar a fazer o nosso dever de casa. Lembrem que eu falei para vocês, nós vamos fazer 10 jogos em casa contando com Repá, certo? 10 jogos em casa, a partir desse com Vila Nova, nós vamos fazer nesse turno 10 jogos em casa, inclusive o Repá, vai ser contando com o Repá. Se a gente ganhar 8 jogos em casa, a gente fecha o nosso compromisso. Se a gente ganhar 8 jogos em casa, a gente faz 24 pontos em casa. Com 21 que a gente já tem, a gente fecha em 45 pontos. Não tem mais preocupação nenhuma com zona de rebaixamento. Tá certo? Então, mais do que nunca, a vitória em casa é obrigação. E o que a gente for beliscar lá fora, soma, ajuda, entendeu? Temos que buscar vitórias fora, claro. Temos que buscar o maior número de pontos possíveis fora de casa, claro. Mas a gente tem que começar a fazer o dever de casa. A rodada foi boa pra gente? Foi. A rodada foi boa pra gente. Tá sendo boa pra gente. Mas a gente tem que fazer o quê? A nossa parte. Tá certo, pessoal? Então, pessoal, todos os caminhos levam a gente hoje a Curuzu. Todo mundo lá, pessoal. Vai ser dia de vitória, vai ser dia de alegria, tá certo? Vai ser um dia muito, muito feliz pra gente que ama o Paysandu, tá certo? Se inscreve no canal, aperta o sino das notificações, clica no gostei, ajuda a gente no Pix, tá bom? Pessoal, esse foi o nosso pré-jogo de Papão e Vila Nova, tá certo? A gente se encontra na Curuzu. É nóis, Papão! É nóis, fiel!